Olá, meu nome é Lara Pascoal, sou aluna do curso de Educação Física da FCT Unesp. Estou no primeiro ano. Vou falar um pouco sobre o sistema circulatório, que faz parte da matéria de Anatomia Geral, ministrada pela professora doutora Giovanna Rampazzo. Eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos desse sistema, de algumas funções e de alguns artigos relacionados ao exercício físico. Bom, nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o sistema circulatório, como eu disse. Nesse sistema, a gente tem o coração, que é o principal órgão desse sistema, né? E os vasos sanguíneos. Começando pelo falar sobre os vasos sanguíneos, né? Que fazem parte do sistema sanguífero. A gente tem ele composto nele as veias, as artérias e os capilares, né? Que vai ser todo esse caminho de condução do sangue que sai e volta em direção ao coração, né? O sangue que sai do coração e passa por várias artérias, né? Que irá distribuir o sangue para todo o corpo. Esse sangue, que é arterial, passa a ser venoso depois que acontece as trocas de substâncias nos capilares. O sangue venoso vai retornar ao coração por meio das veias, assim como mostra essa imagem aqui, esse esqueminha que vai e volta o sangue do coração. Aqui uma imagem que mostra mais ou menos como é a constituição das veias, das artérias e dos capilares. Eu vou falar um pouquinho deles agora para vocês. A veia, que é o caminho que o sangue vai passar para retornar para o coração, né? É um caminho que vai drenar o sangue. Ela é composta por veias de grande e médio calibre. Ela tem na sua constituição uma válvula venosa, uma válvula que vai ajudar na distribuição do sangue, né, para que esse sangue volte novamente para o coração. Na estrutura da veia, a gente tem as túnicas íntima, média e externa, que vai fazer com o corpo dessa veia. A veia que é ligada aos capilares, a gente chama ela de vênula. Aqui a imagem mostra mais ou menos como que é o corpo da veia. Aqui as principais veias que saem, que chegam até o coração, a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Aqui as principais veias que fazem a drenagem do sangue da região do pescoço e da parte da cabeça. A gente tem ali a veia oftálmica, a veia temporal superficial, a veia facial, veia occipital, veia auricular posterior, a veia jugular externa, veia vertebral, veia jugular interna, veia tireoide superior e média. A gente tem também a veia braquiocefálica, a veia subclávia e a veia cava superior, que é a que vai sair diretamente do coração. Ali, fazendo a drenagem do membro superior, nós temos a veia braquiocefálica, né? A gente tem também a veia subclávia da parte direita e da parte esquerda, que vai drenar todo o membro superior. A partir dela, a gente tem também a veia axilar, a veia braquial, a veia basílica, a veia cefálica, a veia intermediária do cotovelo, que vai fazer a drenagem e toda a irrigação, né, do sangue venoso para a região da articulação do cotovelo. A gente tem a veia intermediária do antebraço, a veia ulnar, veia radial, a veia do o arco venoso e as veias digitais,
que vão fazer a drenagem de sangue ali naquela região da mão. Olhando para o membro inferior, a gente tem ali a veia ilíaca comum, a veia ilíaca interna, a veia ilíaca externa, e a partir do ligamento inguinal, nós temos a veia femoral, que é uma veia muito muito grande, né, do membro superior, aliás, do membro inferior. A gente tem também a veia safena magna e também a veia poplítea, que vai fazer a drenagem de sangue venoso ali na região da articulação do joelho. A gente tem também a veia fibular, a veia tibial, a veia dorsal do pé. Ali no pé a gente tem o arco venoso dorsal do pé e as veias metatarsais, que vai fazer a irrigação venosa da região do pé e da região das digitais ali, né, dos dedos. Numa vista posterior, aqui no lado direito, a gente tem as veias plantares, o arco venoso plantar e as veias digitais plantares. Agora, falando um pouco sobre as artérias, a gente tem ela como função as artérias que suprem os tecidos, né, do corpo humano. Ela é quem vai conduzir o sangue arterial que sai do coração em direção a todo o corpo, né? Na sua estrutura, ela também tem as túnicas íntima, média e externa. Uma diferença que a gente consegue notar é que na túnica média é composta por uma camada muito espessa de músculo liso que vai ajudar em sua contração, ela vai ajudar na distribuição de todo o sangue para levar esse sangue arterial para o corpo inteiro. A gente tem também uma camada de tecido bem elástico que vai fornecer toda essa elasticidade que a artéria tem. A artéria ligada aos capilares, né, que é uma artéria menor, ela vai ser chamada de arteríola. Aqui na composição, a gente fazendo comparação no corpo da artéria para o corpo da veia, a gente consegue perceber nessa camada de túnica média, né, a espessura que a gente tem na artéria de músculo liso. A gente consegue também ver entre a túnica média e a túnica externa a lâmina elástica, né, externa, e entre a túnica íntima e a túnica média a lâmina elástica interna, que vai fornecer então essa elasticidade presente no corpo da artéria. As principais artérias que saem do coração é a artéria aorta, né? A partir dela vai fazer toda a irrigação da circulação sistêmica, que eu vou falar também, e também a artéria pulmonar, que vai fazer toda a irrigação da circulação pulmonar. Aqui as principais artérias da região do pescoço e as principais artérias da região da cabeça. A gente tem ali, saindo do tronco braquiocefálico, né, a artéria subclávia, que vai originar a artéria axilar, que vai fazer a irrigação do membro superior. A partir dela, a gente tem a artéria carótida comum, a gente tem a artéria carótida interna e externa, a gente tem também a artéria tireoide superior, a artéria lingual, a artéria facial, a artéria maxilar, a artéria oftálmica. A gente tem também ali a artéria vertebral, a artéria occipital, a artéria basilar e a artéria temporal superficial. Essa, então, são as artérias que vai fazer a irrigação e a distribuição de sangue arterial para a região do pescoço e para a região da cabeça.
Aqui a gente tem, olhando em uma vista inferior, a gente tem a irrigação da parte de todo o encéfalo, de toda a região do encéfalo, né? A gente tem ali a vista, né, da artéria vertebral, a artéria basilar e a artéria cerebral posterior, a artéria comunicante posterior, a artéria carótida interna, a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior e a artéria comunicante anterior. Todas essas artérias fazem parte do círculo arterial do cérebro, que a gente é conhecido como polígono de Willis, que vai fazer toda a irrigação dessa parte do encéfalo. Aqui nessa outra imagem, a gente tem as principais artérias do membro superior, né? Então, ali, a partir da artéria axilar, né, vai dar origem à artéria subescapular, artéria subescapular, artéria circunflexa posterior e anterior ao osso húmero. A gente tem também a artéria braquial profunda, a artéria interóssea comum, né? Entre essas artérias, a gente está localizado na região do cotovelo, então vai fazer toda a irrigação dessa parte do braço, do antebraço e da região do cotovelo, né? A gente tem ainda mais as artérias radial, a artéria ulnar e também fazendo a irrigação da região da mão, a gente tem a artéria o arco palmar profundo e o arco palmar superficial, e ali também as digitais, que vai fazer toda a irrigação dessa região da mão. Olhando para o membro inferior, né, a partir da artéria ilíaca comum, a gente tem a artéria ilíaca interna, a artéria glútea superior, vai fazer a irrigação de toda a estrutura e o tecido da região dos glúteos. A gente tem também a artéria ilíaca externa, a artéria femoral profunda, que é a maior artéria, né, do sistema sanguíneo e de distribuição de sangue. A gente tem a artéria femoral média e lateral, a gente tem a artéria obturatória e a artéria femoral, né, que eu já falei, que ela vai fazer toda a irrigação dessa parte da região da coxa. A artéria poplítea, que vai fazer irrigação de sangue arterial para a região da articulação do joelho, né? A gente tem também a artéria tibial anterior e posterior e a artéria fibular. Olhando para uma vista mais anterior, né, a gente tem a artéria dorsal do pé, ali na região plantar do pé, a gente tem a artéria plantar lateral e medial, a gente tem a artéria dorsal do pé e o arco plantar, né? As artérias arqueadas e as artérias metatarsais, que vai fazer toda a irrigação de sangue arterial para a região plantar do pé, para a região dorsal do pé e para os dedos, né? Agora falando um pouco dos capilares, nós temos 3 tipos de capilares. Essa rede de vasos sanguíneos do corpo humano que faz a ligação entre as artérias e as veias, né? É nesse emaranhado de capilares que acontecem as trocas de materiais de gases, de nutrientes, de hormônios e entre o sangue e o líquido intersticial, que faz parte de um outro sistema, que é o sistema linfático, né?
e também entre sangue e tecidos do corpo humano. Estruturalmente, nós temos 3 tipos de capilares: os capilares contínuos, capilares fenestrados e capilares sinusoides. O que difere eles são as estruturas da membrana de células endoteliais, né? O capilar ele é composto por uma única camada de células endoteliais, e a diferença entre esses três é o espaço extracelular, intercelular, na verdade, que vai diferenciar sobre quais substâncias, né, que vai poder entrar e a quantidade dessas substâncias, né? Aqui a gente tem aqui nós temos aqui a gente vai falar um pouco sobre o órgão, né, o coração, sobre a localização que ele se encontra no corpo humano, sobre a morfologia externa dele, sobre as camadas da parede cardíaca, sobre a morfologia interna do coração, sobre o ciclo cardíaco, né? E sobre a circulação de sangue, sobre os tipos de circulações sanguíneas que a gente tem a partir do coração. Então, falando sobre um pouco da localização do coração, está localizado na região do tórax, né? Ali na região entre os 12 pares de costela, entre o osso interno e entre as 12 vértebras torácicas. Ele está posicionado acima do diafragma, entre os pulmões, né? E próximo à traqueia. Ele também está localizado na região do meiocínio médio, né? Onde contém o pericárdio, o próprio coração e os grandes vasos. Para ter uma visão melhor sobre onde está localizado o coração, eu achei essa imagem aqui no fundo, que vai mostrar a região em laranja, é a localização do mediastino médio. Então, aqui a anatomia externa do coração, falando um pouco mais sobre ela, a gente tem o ápice, que é o ápice do coração, que é voltado no sentido para baixo, para frente e para a esquerda. A base do coração é no sentido para cima e para a direita. E as margens do coração, a gente tem a margem superior e inferior, e a gente tem as margens direita e esquerda. As faces do coração, a gente tem as faces externo-costal, a face diafragmática, a face pulmonar direita e a face pulmonar esquerda. Aqui, vendo melhor um pouco para visualizar isso que eu falei para você, é a base do coração, né, e voltada para cima, e o ápice do coração voltado para baixo. Aqui, olhando as faces do coração, a gente tem ali, aliás, as margens do coração, né? A gente tem ali a margem superior, a margem inferior e as margens direita e esquerda. Ali também, olhando as faces do coração, a gente tem a face externo-costal, voltada ao osso externo. A gente tem a face pulmonar, voltada aos pulmões. E a gente tem a face diafragmática, voltada para o diafragma. A morfologia externa do coração, a gente tem o pericárdio, né? Que ele é dividido em dois pericárdios.
o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. A camada do pericárdio fibroso é uma camada de tecido conjuntivo denso que envolve todo o coração e mantém ele preso nas estruturas ali do mediastino médio, né? Ele também faz a proteção, né, do órgão e impede o enchimento excessivo de sangue presente no coração. Então, ele vai, além de proteger, ele vai fixar o coração nas estruturas e não permitir que o coração tenha o enchimento excessivo de sangue. Além do pericárdio fibroso, né, mas uma camada mais abaixo, a gente tem o pericárdio seroso. O pericárdio seroso é composto por duas lâminas, né? É uma lâmina parietal que ela é mais externa e uma lâmina visceral que é mais interna. Entre essas duas lâminas, a gente tem a cavidade pericárdica, que é composta pelo líquido seroso. Esse líquido ele vai oferecer menos atrito e vai lubrificar essa cavidade pericárdica, né? E nessas estruturas externas, a gente ainda tem as depressões e os sulcos, né, do coração. Pensando na morfologia interna do coração, a gente tem as camadas, né, da parede cardíaca. Então, pensando aí na primeira camada, a gente tem o epicárdio, que também é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Depois do epicárdio, a gente tem o miocárdio, que é o músculo contrátil do coração. Então, ele vai fazer todo esse trabalho de contração do órgão que é o coração. Além do miocárdio, numa camada mais interna, totalmente interna, a gente tem o endocárdio. Pensando nas câmaras cardíacas, o coração é composto por 4 câmaras cardíacas, que nós chamamos de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos as válvulas, né? No coração, a gente tem a válvula atrioventricular direita, ou válvula tricúspide. Entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, nós temos a válvula atrioventricular esquerda, ou a gente pode chamar ela de bicúspide ou mitral, né? E entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, aliás, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, a gente tem as válvulas semilunares pulmonares. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, a gente tem a válvula aórtica. Então, para visualizar melhor tudo isso que eu falei aqui, né, a gente tem a camada do pericárdio, né, que envolve toda a estrutura do coração e os grandes vasos. A gente tem a camada fibrosa do pericárdio, né? A gente tem a camada, as lâminas parietal e visceral. Entre elas, a gente tem ali escrito o saco pericárdio, que é a cavidade pericárdica, né? É ali nessa cavidade que tem o líquido seroso, que vai fazer toda essa lubrificação dessa estrutura, né? E permitir que não haja muito atrito nessa estrutura. Ali também a gente tem, na lâmina visceral, presente também o epicárdio. Aqui, essa camada espessa de músculo cardíaco, que nós chamamos de miocárdio, músculo contrátil do coração, e a parte mais interna, que é o endocárdio. Visualizando aqui onde a gente localiza os átrios e os ventrículos,
a gente tem ali a sigla em AD, representando o átrio direito, a sigla em VD, todos em azul, a gente tem o ventrículo direito, e ali em vermelho o AE, representando o átrio esquerdo, e o VE, representando o ventrículo esquerdo. Aqui as estruturas das válvulas, né, presente no coração, a gente tem entre o ventrículo direito e o átrio direito a válvula tricúspide, entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo a válvula mitral, né, átrio ventricular direita, entre o ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar, a válvula pulmonar, e entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, nós temos a válvula aórtica. Aqui, olhando a estrutura interna do coração, a gente tem o músculo palar, é um músculo interno, né, do coração, e as cordas sanguíneas, essa aqui em branco. Ela que vai fazer todo o trabalho a partir da contração do músculo papilar, a abertura e o fechamento das válvulas bicúspide e tricúspide. Aqui a gente tem os sulcos, né, na região externa do coração, o sulco coronário e o sulco interventricular, né, que vai determinar, identificar, né, algumas regiões do coração e toda a região que tem também a sua parte funcional. Pensando aqui no ciclo cardíaco, a gente tem quando chega o sangue ao coração, a gente tem a diástole atrial e o relaxamento, a sístole ventricular. Quando esse sangue ele chega aos ventrículos, aos átrios, ele passa aos ventrículos, né, através da sístole atrial, a contração dos átrios e quando as válvulas estão abertas, né, e esse sangue ele vai em direção aos ventrículos, né? Esse ventrículo que tá relaxado, tá em diástole, quando ele está cheio de sangue, ele acontece a sístole ventricular e esse sangue ele é ejetado a partir quando as válvulas semilunares estão abertas, ele vai ser ejetado para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica, né? Acontecendo aí a sístole atrial. E aí retorna de novo ao ciclo inicial, que é a diástole atrial e a sístole ventricular, e a sístole atrial e a diástole ventricular, né? Então, é um trabalho de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Esse ciclo, ele vai ser contínuo.
Para que isso aconteça, né, a gente tem um sistema excitatório de condução, de condutor do coração, né? Então, a partir da ativação de células excitatórias presentes no coração, a gente tem, a partir do nó sinoatrial, né, que vai levar todo esse estímulo até o ápice do coração. Então, ele vai passar pelo nó sinoatrial presente na parte superior dos átrios, ele vai passar pelo nó atrioventricular, pelo fascículo atrioventricular, pelos ramos do fascículo atrioventricular e pelos ramos subendocárdicos, né, que vai em direção ao ápice do coração, né, que vai provocar todo esse movimento de diástole e de sístole entre o átrio e o ventrículo. O coração ele é dotado de um sistema rítmico próprio que gera e conduz impulso pelo coração. Quando ele está em funcionamento normal, os átrios se contraem aproximadamente 1/6 de segundo antes da contração ventricular, né? O que permite um completo enchimento ventricular antes de bombear o sangue para os pulmões e para a articulação sistêmica. Então, aí agora falando um pouco sobre os tipos de circulação do sangue, né? A gente tem aí a circulação sistêmica, a circulação pulmonar, a circulação coronariana, a circulação portal e a circulação fetal. Os trajetos do sangue através do coração resulta em 2 sistemas de circulações fundamentais, né? A circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Os vasos sanguíneos que levam e trazem o sangue dos pulmões formam o circuito pulmonar, né? O qual efetua as trocas gasosas. E os vasos sanguíneos que levam e trazem o suprimento funcional de sangue de todos os tecidos do corpo constituem o circuito sistêmico. Bom, o lado direito do coração é a bomba, né, do circuito pulmonar. O sangue que retorna do corpo é relativamente pobre de oxigênio e rico em dióxido de carbono. Ele entra no átrio direito, passa ao ventrículo direito, o qual bombeia aos pulmões via tronco pulmonar em direção à artéria pulmonar, né? Nos pulmões, o sangue descarrega esse dióxido de carbono presente nele e capta o oxigênio através dos capilares presentes nos pulmões. O sangue recém-oxigenado é levado de volta para o lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares, dando início, né, à circulação sistêmica, né? Então, o lado esquerdo do coração é a bomba do circuito sistêmico, sem oxigenado, né, chegado lá dos pulmões, que deixa os pulmões, ele retorna ao átrio esquerdo e passa ao ventrículo esquerdo, o qual bombeia para a aorta, né? E de lá o sangue é transportado via as artérias sistêmicas menores aos tecidos do corpo, onde os gases, os nutrientes são transportados através das paredes dos capilares. Então, o sangue, mais uma vez carregado de carbono e depletado de oxigênio, retorna pelas veias sistêmicas ao lado direito do coração, chegando ao átrio direito pelas veias cavas superior e inferior, e aí retorna toda aquela circulação pulmonar. Então, é um circuito infinito que essas duas circulações trabalham juntas, né? Então, o sangue que vai chegar do corpo todo, através das veias cavas
superior e inferior, ele vai chegar ali pelo átrio direito, vai passar pelo ventrículo direito, vai sair pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. Lá nos pulmões, através das trocas de gases, ele vai deixar esse dióxido de carbono, né? E vai coletar todo esse oxigênio presente lá nos pulmões através das trocas de substâncias pelos capilares presentes nos pulmões, né? E de lá ele vai sair um sangue rico em oxigênio e em direção aos pulmões, né? Através das veias pulmonares, vai chegar ao átrio esquerdo e ao ventrículo, vai passar pelo ventrículo direito. Esse sangue que está rico em oxigênio vai ser ejetado em direção à artéria aorta, que vai fazer a distribuição de sangue arterial para o corpo todo e para os tecidos de todo o corpo, né? E aí vai fazer todo o caminho de volta. Algumas das subdivisões da circulação sistêmica incluem a circulação coronariana cardíaca, né, que irriga o miocárdio do coração. A gente tem a circulação encefálica, que vai fazer toda a irrigação da parte do crânio lá, da cabeça, das regiões do encéfalo. E a circulação portal hepática, que vai fazer o sistema, que vai do sistema digestório até o fígado. Então, aqui pensando um pouco na circulação coronariana, ela faz o suprimento sanguíneo e funcional do coração e é a circulação mais curta do corpo humano. O suprimento arterial da circulação coronariana é fornecido pelas artérias coronárias direita e esquerda, ambas sendo originadas da aorta e circundando do coração no sulco coronário, né? Onde a gente consegue ter uma visualização melhor de toda essa circulação. Após passar pelos leitos capilares do miocárdio, o sangue venoso é coletado pelas cardíacas, cujos trajetos seguem aproximadamente aquelas das artérias coronárias, né? Então, essas veias, elas se juntam para um vaso largo e a gente chama de seio coronário, né? O qual libera o sangue no átrio direito. Então, aqui para a gente ter uma visualização melhor, né, de toda essa estrutura das artérias, que vai fazer a irrigação do coração. A gente tem ali a artéria coronária direita, o ramo marginal direito, que vai fazer a irrigação de sangue arterial ali no miocárdio, na região do ápice do coração, né? A gente também tem o ramo circunflexo, ali próximo ao átrio, e também a artéria interventricular anterior e a artéria interventricular posterior. Ali, pensando na drenagem do sangue do miocárdio, né, a gente tem as veias cardíacas anteriores, a gente também tem as veias cardíacas parva e o seio coronário, que é esse grande vaso que vai fazer a drenagem de sangue de todo o miocárdio ali. E também a veia cardíaca magna. Pensando um pouco, bebe sangue oxigenado da artéria hepática própria e o sangue venoso rico em nutrientes da veia porta do fígado, né? Que é
que é originada através da veia esplênica e da veia mesentérica superior. Os ramos tanto da artéria hepática quanto da artéria porta do fígado, eles levam o sangue para os vasos sinusoides hepáticos, presentes lá no fígado, que são os capilares presentes lá no fígado, né? Onde o oxigênio e a maior parte dos nutrientes e até de determinadas substâncias tóxicas são absorvidas pelos hepatócitos, né, as células presentes no fígado. Então, a partir dali, né, esse sangue que vai sair do fígado, ele vai sair através das veias hepáticas em direção à veia cava inferior, que vai seguir caminho para o coração, em direção ao átrio. Aqui pensando na circulação fetal, a gente tem a circulação onde o feto obtém o oxigênio e nutrientes do sangue materno e elimina o dióxido de carbono e outras escórias metabólicas por meio dessa circulação, né? Então, é uma circulação onde o sangue ele vai chegar através da veia umbilical, vai passar pelo fígado, né, do feto, vai passar pela veia cava inferior em direção ao átrio direito e vai fazer toda a irrigação, né, das estruturas lá do feto, vai passar pelos pulmões e vai voltar em direção ao coração, à aorta, e dando origem aí à circulação sistêmica do feto, né? E voltando para a artéria umbilical em direção à placenta. Além disso tudo, né, de toda essas funções e esses conceitos, eu selecionei 2 artigos sobre a literatura que fala do sistema cardiovascular relacionado com a prática de exercícios físicos, né? O primeiro foi retirado do site Cielo e o segundo foi tirado do Google Acadêmico. O primeiro, condicionamento físico aplicado a doenças cardiovasculares, ele vai falar da prática de exercícios físicos visando a prevenção e a reabilitação das doenças cardiovasculares, né? A atividade física ela pode ser utilizada tanto na prevenção do aparecimento de doenças cardiovasculares em indivíduos que têm um ou mais fatores de risco, né? Que é a prevenção primária. E como também na prevenção das manifestações clínicas dessas doenças em pacientes cardiopatas, a prevenção secundária. A reabilitação é um processo pelo qual o retorno do estado ótimo físico, social, emocional, psicológico e ocupacional após algum evento patológico cardiovascular. Até a década de 60 e 70, o exercício como conduta terapêutica, ele era pouco utilizado, né, no processo de reabilitação. Contudo, a partir das últimas 2 décadas, o condicionamento físico tem sido amplamente utilizado e hoje é o principal ponto central dos diversos programas de reabilitação cardíaca. Então, esse artigo ele vai falar um pouco, ele fala, né, sobre isso, sobre a relação da reabilitação e da prevenção de doenças cardiovasculares. Em relação ao exercício físico, né, a eficácia que o exercício físico traz para pessoas portadoras de cardiopatias, de diversas cardiopatias, e na prevenção dessas doenças. O outro artigo, né,
sistema cardiovascular e suas respostas ao exercício físico, ele leva em consideração a pressão arterial, né, e a frequência cardíaca e o duplo produto, né? Considerando que a pressão arterial é um indicativo fidedigno à saúde no que se refere ao sistema cardiovascular, salienta-se que o treinamento com pesos possa oferecer respostas fisiológicas e morfológicas benéficas à pressão arterial após o exercício. Com esse efeito, pode ser comprovado em algumas pesquisas, né? Através do avanço do conhecimento nas últimas décadas, pode-se afirmar que, após a realização de uma sessão de exercício físico dinâmico, a pressão arterial reduz e permanece abaixo dos níveis aferidos antes de um exercício, o que faz com que a prática regular de exercícios físicos seja recomendada por profissionais da saúde para o controle da pressão arterial, em alguns casos dispensando até a utilização de remédios. O coração, ele responde ao exercício físico através do aumento da frequência cardíaca de suas contrações. As mudanças nos padrões de variação da frequência cardíaca fornece um indicador antecipado de comprometimentos na saúde do indivíduo, né? Então, vai contribuir na identificação na mudança de padrão da frequência cardíaca. Um bom indicador do trabalho que o miocárdio realiza durante a prática de exercício físico, aeróbico ou anaeróbico, é o duplo produto. Após o término do exercício, diversas alterações no sistema cardiovascular são observadas, conforme o tipo de exercício físico, durante a duração e a magnitude. Dentre essas alterações, o duplo produto tem bastante importância, porque ele é diretamente proporcional ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica. Então, todo esse conteúdo ele fala relacionado o exercício físico a todo esse benefício que ele causa, né, na pressão arterial, na frequência cardíaca e no duplo produto. Bom, esse foi a minha apresentação sobre sistema circulatório, sistema cardiovascular, no trabalho de práticas curriculares da matéria de anatomia geral. Muito obrigada.